Começamos a gravar agora. Né, era pra gente fazer isso presencialmente, mas não vai ter como, então. Mas toda maneira é viável pro que a gente quer fazer, que a gente quer passar. Fala, gente, esse é o Fortinext. Você que tá vendo esse vídeo, hoje é sábado, mas tá subindo segunda-feira. Temos uma participação muito especial. A Letícia Gomes, uma amiga minha da igreja também, mulher de Deus aí. Aleluia. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou o Bruno. Wilker. Jair. Letícia. Tá ali. E a nossa convidada. Marcão, tá contigo. Marcão? Você, sua vez, Marcos. Bugou o microfone. Marcos, eu não estou ouvindo, Marcos. Travou. Estão me ouvindo agora? Tá, agora tá. Amém. Glória a Deus. Vou ter que tirar isso aqui mesmo. Eu tava no... Tenta deixar o celular mais perto um pouquinho, que o áudio tá muito baixo. Aproxima o celular um pouco mais, Marcos. Amém. Aí ficou sem áudio agora. Travou. Marcos. Ficou sem áudio, você ficou sem áudio. Você tá sem áudio. A gente vamos ter que dar um celular pro Marcão, cara. Deixa eu ligar para ele aqui. Nicole. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Tá aí ainda? Então, Eu acho que agora vai. será, mano? Meu celular tá bugando aqui o negócio. Pera aí, só um pouquinho. Vamos ver o negócio. Já pode reservar aquele tripé lá. Não tem mais limite de tempo. Oi? Apareceu uma mensagem para mim aqui. Pra mim também. Esta reunião não tem mais limite de tempo. Eu não queria falar não, né? Eu sou meio que sócio do Zoom, né? Ah, sim, sim, é. Eu entendo. É isso aí, Deus falando. Ô, aproveitar enquanto o Marcão ainda não se decide ali. Amanhã de 2, 1. Consegue ouvir agora? Consegue? Pode ir. Amém? Hã? Tudo certo. Oh, meu pode Deus. ir com você aí. Sim. Sim ou não? Não, sim. Como que é? Tá. Beleza. Relacionamento, né? Vem na palavra relação e relar. Ou seja, você relacionar uma pessoa com a outra. Na palavra de Deus, essa questão relacionamento está intimamente ligada ao relacionamento lógico, né? Entre o homem com Deus. Durante algum tempo, desde a época de Adão e Eva, até o momento que Adão, por exemplo, saiu do Éden, Deus ele sempre quis se relacionar com o homem. Mas, logicamente, nesse vídeo a gente não vai falar sobre só essa questão. A gente também vai falar sobre a questão de relacionamento, né? Entre um homem e uma mulher. Entrando nesse contexto, em 1 Coríntios 7:2, fala mais ou menos assim: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Ou seja, a Bíblia tá falando, nessa carta aos Coríntios, Paulo ele fala muito na questão das pessoas que estavam vivendo muito na carne. Era pessoa se relacionando com outro marido, homem com homem, mulher com mulher, então estava um negócio meio desorganizado, estava meio desalinhada a situação. Mas nessa carta ele diz o seguinte,
que cada homem tem a sua própria mulher uma esposa, ou seja fiel a ela. É basicamente isso, bugou. Letícia? Vai, Lucas. Deixa a Letícia falar. Oi. Bom, como o tema é sobre relacionamento, né? Eu gostaria de começar falando que relacionamento com Deus, ele é a base para os outros relacionamentos, né? Eu costumo falar que quando nós nos relacionamos bem com Deus, nós nos relacionamos bem com as pessoas, né? E isso não somente num relacionamento amoroso, mas com a nossa família, com os nossos amigos e tudo mais, né? Mas em relação ao relacionamento amoroso, nós que somos jovens, né, que temos que fazer uma escolha muito importante na nossa vida, que vai ser com quem nós vamos casar, com quem nós vamos construir uma família. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é que o casamento ele é uma bênção de Deus e ele serve para que nós, a nossa família, glorifique a Deus, né? Que os nossos filhos, que a nossa família, a nossa união, ela glorifique a Deus. Então, se nós formos fazer uma escolha tão importante em relação à pessoa que nós vamos viver a vida toda, né, ao lado dessa pessoa, nós precisamos ter maturidade para saber e nos analisar a nós mesmos, porque, assim, na minha vida, o casamento era uma coisa que eu desejava muito, né? E o Senhor começou a tratar comigo, dizendo para mim que o meu desejo por um casamento nunca poderia ser maior do que o meu desejo por me relacionar com Deus, né? Porque, às vezes, muitas vezes a gente está buscando, indo atrás desse sonho, mas nós estamos deixando de lado aquilo que é mais importante e mais necessário, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, o relacionamento com Deus vai ser a base para as nossas escolhas e para tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, né? Então, quando a gente é jovem, a gente passa por alguns momentos em relação à nossa carne mesmo, em relação aos hormônios e tudo mais. Mas a palavra, ela sempre diz que o Espírito Santo é a força que nos ajuda em relação a tudo isso, né? Porque quando nós estamos fortes no Espírito, nós estamos deixando a nossa carne mortificada, né? Até comentei hoje, mandei um texto sobre o jejum, que isso é uma prática também muito boa em relação a gente ficar mais forte no Espírito, né? Porque se a gente der lugar à nossa carne, a gente pode errar, a gente pode fazer escolhas erradas. E um relacionamento é uma escolha muito importante da nossa vida para a gente fazer uma escolha sem sabedoria, né? Então a gente precisa ter essa sabedoria e buscar em Deus as respostas que a gente precisa, né? E muitas pessoas elas estão buscando ter um relacionamento sem sem buscar a Deus primeiro, né? Porque não adianta você fazer uma escolha sem sabedoria para você se casar, para você se relacionar com alguém, se depois aquilo não vai ter futuro, ou se depois aquilo vai causar problemas para você. Então, Deus, ele é a nossa segurança, né? A escolha por uma pessoa, por um relacionamento, ela é totalmente nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher alguém, né? Mas a sabedoria que nós precisamos vem dele, né? E acho que é basicamente isso, sabe? A palavra diz que nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas nos serão acrescentadas, sabe? E de fato a gente precisa ter fé que se Deus cuida da nossa vida em tantas áreas, que dirá na área de um relacionamento, que dirá na área da família, que é uma coisa que é um projeto dele para nós, né? Então a gente precisa descansar o nosso coração, sabendo que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E eu costumo também dizer que Deus supre as minhas necessidades físicas, emocionais, psicológicas e financeiras.
E em todas as áreas da minha vida, Deus, ele é suficiente. E ele, quando chegar uma pessoa, ela não vai me completar, mas ela vai somar comigo, né? Esse tempo eu estava lendo, e eu li Paulo falando sobre a chegada de Timóteo, né? E Deus falou comigo que Paulo, quando ele estava passando por muitos sofrimentos, estava na cadeia, estava sendo preso, maltratado, ele continuava alegre, ele continuava feliz. E aí ele diz que ele já estava alegre, já estava feliz, mesmo passando por tudo isso. Mas com a chegada de Timóteo, ele diz que ele ficou mais alegre ainda, ele ficou mais feliz ainda. Então Deus começou a falar comigo que nós precisamos já estar felizes e completos na estação que nós estamos vivendo, porque quando uma outra pessoa chegar, ela só vai potencializar aquilo que tem dentro de nós, né? E uma pessoa ela não vai completar a outra, mas são duas pessoas inteiras que vão se ajuntarem para transbordar, né? E é isso que Deus tem falado comigo em relação a essa questão de relacionamento. Nossa, cara, você falou de maturidade, né? Cara, muita gente hoje que falta maturidade e essa questão de eu vou achar alguém para me completar, para completar um vazio, isso tá destruindo muita gente, cara, principalmente dentro da igreja. Que as pessoas muitas vezes pensaram isso, continuam pensando e acham que alguém, que seja fulano ou ciclano, que vai completar essa falta que ela está sentindo, esse vazio que ela está sentindo, sendo que ela não sabe que esse vazio quem pode completar é só Deus, cara. É o reino de Deus, as coisas de Deus. E a falta de maturidade acho que é algo principal. Você vê, relacionamento começa. Inclusive essa semana a gente tinha comentado, né? De falar sobre relacionamento esse final de semana. E o pessoal do Dunamis lá, até o Ayashi foi gravar um vídeo também de relacionamento. Eu achei bacana, até compartilhei. Falando de namoro, né? Que a onda agora é namoro, né? Então, ele tá falando de namoro, cara, namoro tem que ter propósito, né? E ele falou algo que me chamou a atenção, né? Que, tipo assim, você não vai começar algo, tipo, vamos ver se vai dar certo. E eu tava ouvindo uma live agora há pouco, sobre louvor, e falando como começou o ministério na vida do pessoal que estava ministrando. Eu falo, não, a gente não começa algo com a ideia de se vai dar certo. A resposta já tem que ser nossa antes, de ou vai dar certo ou não vai dar certo. O querer dar certo só depende da gente. Então, é algo exclusivamente nosso. Eu não posso começar algo com a dúvida na cabeça de que não vai dar certo. Se eu penso que não vai dar certo, logo não vai dar certo. Hoje, mais cedo, estava lendo uma passagem. O poder da vida e da morte está na ponta da língua. Ou seja, se a gente está começando algo e já fala que com dúvida, obviamente isso não vai dar certo. Não vai para frente. E quando ele falou só propósito, eu fiquei alegre, né? Cara, que legal, né? Que isso tá chegando, essa mensagem está chegando, porque muita gente tá precisando ouvir algo assim, né? Tipo, muito quer namorar por status. Não é namoro por status, não é casamento por status, não. Isso é algo que vai além disso. Então, se querer dar certo é algo que a gente tem que fixar na nossa cabeça, né? Tipo, eu não tenho como um exemplo mais área, né, de musicalidade. Eu não posso querer fazer dar certo uma música se eu não sei.
Então, ou eu sei e faço, ou eu não sei e não faço. Não tem como eu querer fazer não sabendo. Então, acho que isso é uma coisa bem legal de passar. Pode desmutar o microfone, Wilker. Ô, Wilker, pode desmontar o microfone, filho. É que minha filha está assistindo o desenho aqui do meu lado, daí ela fica falando que ela quer ser a Ladybug. Daí, complica. Seguinte, sobre relacionamentos. Uma das coisas... Casado do grupo. Já fui casado. Compartilha. Quarta. Seguinte, sobre relacionamentos. Apesar de eu já... Para quem não sabe, eu já fui casado há tempos atrás, né? Antes de me converter e tudo mais, tal. E eu já tenho alguma experiência com essas áreas aí, né? Uma das áreas, só que uma das questões que eu vejo muito é que hoje em dia eu tenho um discernimento, um conhecimento diferente do que eu tinha antes. Uma das questões que eu vejo muito, que é até uma questão que a Letícia falou, é a questão do cheio. Pessoas vazias querem se completar com outras pessoas, mas elas nunca vão se completar, porque duas coisas vazias não se completam. Sempre alguém vai ficar perdendo para o outro. Eu uso muito, que eu já andei dando umas mentorias num pessoal aí sobre relacionamento, e eu sempre falo que é aquela questão, se você tiver 2 copos de água pela metade, se você tentar um completar o outro, um sempre vai estar mais vazio, nunca vai estar os 2 cheios. Já se você tiver 2 recipientes cheios de água, como ela falou, vai transbordar, entendeu? Nunca vai ter aquele sentimento de vazio. Principalmente porque todo esse vazio sentimental, espiritual, intelectual, independente de qual seja, é só Deus que vai completar. Não tem pessoa que vai completar o seu vazio. Não tem coisa ou matéria ou nada, independente, nada vai completar o vazio que Deus vai completar na sua vida. Só Ele completa. Só Ele é do tamanho, é da proporção, da estrutura para completar esse espaço. Entende? E as pessoas hoje em dia, elas não estão muito ligadas nisso. Elas estão mais ligadas no que o Bruno falou. Eu vou namorar aquela pessoa porque aquela pessoa vai me trazer algum status, alguma posição, tanto em igreja quanto fora da igreja, independente. Eu vou conseguir algo com isso, entendeu? E é isso, cara. As pessoas, elas estão ligando mais para perfeição do que para direção. Isso é um ponto também, porque eu falei esses dias atrás para uma pessoa, ela me falou, né, que ela estava orando, ela tem uma listinha, né, de como o varão perfeito tem que ser para ela. Eu deixei ela falar toda a lista dela, tudo, né, sem interromper ela. Eu falei, eu quero 2 pontos para você. 2 pontos importantes. Primeiro, você está pedindo alguém todo desse jeito, lapidado, do jeito que você quer. Ok. Mas você é a pessoa com quem essa pessoa que você deseja se relacionaria? A pessoa não me respondeu. Aí eu falei, ok, você não pode ser ou pode não ser, mas você pensa, essa pessoa se relacionaria com a pessoa que você é? Você é o tipo de pessoa ou você está no nível, não vou falar a nível financeiro ou algo do tipo, mas a sua maturidade é a mesma maturidade da pessoa? Porque pessoas maduras não, vou falar bem a realidade, pessoas maduras não se relacionam com pessoas infantis. É o tal do julgo desigual. Entendeu? Tem muita gente que usa esse tal de julgo desigual para outras coisas, mas eu vejo assim, porque uma pessoa que pensa em se relacionar para um futuro, para construir algo, para o propósito de Deus, para seguir a carreira, ela nunca vai se relacionar com alguém que acha que relacionamento é um status na igreja, é aparecer bonitinho no Instagram, é fazer videozinho, bababá, essas coisas, entendeu?
E a segunda coisa muito importante é que eu falei, você está orando para uma pessoa perfeita, mas você não vi você colocar na sua lista para um relacionamento bom, um relacionamento que agrade a Deus, um relacionamento que vai te levar a uma aproximação de Deus. Porque não adianta, pode aparecer, é aquela velha história. Apareceu, no meu caso, a varoa perfeita, exatamente como eu quero. Só tem um detalhe, ela não é crente, e daí? E daí? Eu vou pro Não tem o mundo com principal, ela? meus jovens. Ou eu uso aquela velha desculpinha do crente de, não, eu vou levar ela para a igreja. Depois que a gente namorar, eu vou levar ela para a igreja. Namoro evangelístico, filho, que tem. O tal do namoro evangelístico não existe. Você vai acabar naquela mesinha quadrada, com um redondinho assim, com os copinhos cheios de líquido amarelo. Você vai acabar lá, meu querido. Então, não pense que você é aquele... O Paulo dos relacionamentos. Você não é o Paulo dos relacionamentos. Você não vai evangelizar, declarar sobre, não, você é minha e nós vamos para a igreja. Não, ela vai te levar para o mundo. Então, é mais fácil você pegar e orar por um relacionamento que seja da vontade de Deus, que vai te aproximar de Deus, que vai te levar para onde Deus quer, do que você orar por uma pessoa. E outra coisa que eu sempre falo, a pessoa racha de rir. Você orar por uma pessoa, isso é contra. Por quê? Isso aí é macumba. Macumba crente não vale, irmão. No relacionamento. Porque você falar, não, aquela pessoa, tal pessoa, você apontar até... Tem gente que, rapaz, eu já vi gente apontar o dedo e lá, pegar na cabeça da irmã e falar, você, não sei o quê, e declarar que a mulher vai... Meu irmão, não vai. Rapaz, esse tem autoridade, hein, filho? Rapaz. Tá bom. Pausa. Momento pai. Vem aqui, filho, vou arrumar o fone. Ih, mano. Corte. É o que podemos falar, né? Estão me escutando? Pode falar. Vamos, Jairzeira. Nessa parte de oração, né? Tudo. Às vezes a pessoa nem ora. Vai pelos sentimentos, vai pela alma. Né? Isso. Esquece da fidelidade com Deus antes. Nem intimidade com o Espírito Santo tem, que ter intimidade com outras pessoas. Tá? Então, também saber os critérios de escolha. Como o que eu falou, quer ser perfeito, mas nem a pessoa é perfeita. Rapaz. As pessoas, vamos supor, eles querem aquela pessoa perfeita. Não, vou dar um exemplo, até agora brincando um pouco. O Vini, do vídeo lá que a gente tava brincando, eu acho que ontem ou anteontem, comentando. Elas querem o filho do pastor, o baterista, o cara do... O homem, ele quer aquela varoa ungida, aquela exemplo de irmã, mas o cara é um fanfarrão, meu irmão. O cara não, sabe? Ele quer dar tiro em todas as negas, né? Quer orar por todas as irmãs, ele quer fazer as paradas, só que ele quer a perfeita. É aquela velha história, isso aí é uma das coisas que no mundo fala, o cara quer todas as do mundo, mas a dele tem que ser separada. Ele pode ser todo errado, mas a mulher tem que ser a perfeita, entendeu? Eu vejo muito isso hoje em dia. E uma questão que acho que foi o Bruno ou o Jair falou sobre as pessoas hoje, elas não estão prontas para um relacionamento. Elas têm, às vezes, algumas coisas ainda, mas mesmo assim elas querem ter, por quê? Porque é moda. Virou modinha você assumir um relacionamento crente, você assumir alguma coisa... não, a gente é um casal, a gente anda de mãos dadas na igreja, não sei o quê. Daí não dá 3 meses, separa. Daí dá 6 meses, cada um já estava ferido, já se feriram mais, e daí daqui 6 meses eles arranjam outras pessoas, e assim o ciclo continua. Eu vejo muito isso nas igrejas, sabe? E é uma coisa que foge da lógica de um namoro, digamos assim, seguindo os padrões evangélicos ou cristãos, ou tudo de Cristo, entendeu? O próprio relacionamento em si.
E é uma coisa que meio fica fora do rumo da conversa. Mas Vai, Bruno. é uma inversão de Valores. né, cara? Que com o passar do tempo as coisas se inverteram. Que hoje não parece que não existe mais. Eu falei um propósito. Parece que não existe mais algo que seja contínuo para uma caminhada na vida, né, com Cristo. Não tem, cara. Tipo, relacionamento com qualquer pessoa, e principalmente quando namoro, essa questão é muito complicada. Porque acho que todo mundo pensa que é sempre bom. Mas é bom, eu vou sair, eu vou comer churrasco na casa dela no final de semana, né? A gente vai sair junto, não sei o quê. Só que não é, cara. Se a pessoa não tiver preparada para assumir um compromisso, ela não vai sair bem da história. E acabando um atrás do outro, e isso vai acumular totalmente na vida dela. Questão emocional mesmo. Isso vai pesar bastante. Até que vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais, né? Tipo, aí vai meio que explodir o balão, né? Tipo, não tô nem aí mais e queria que fosse assim, queria que fosse daquele jeito, mas tudo que eu tive hoje em dia não deu certo. Então, não quero mais saber e coloca Deus na história. Tipo, não quero mais saber porque Deus confirmou isso, aquilo e culpado agora é Deus, cara. Isso jamais pode acontecer, velho. Tipo, culpar Deus dos erros dela. Eu vou culpar Deus por uma decisão que eu tomei. Não tem lógica isso. Posso falar uma coisa? Pode. Fala, desce o rei. Assim, eu anotei aqui no meu caderno que como o rapaz falou, que as pessoas elas fazem uma lista enorme de qualidades que a outra pessoa precisa ter, né? E esses dias eu estava pensando sobre isso, né? E eu pensei assim que nós temos expectativas muito altas nas outras pessoas, né? Às vezes nossas expectativas elas são tão altas que as pessoas elas não vão conseguir suprir, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram, né? E uma coisa que eu tenho aprendido é que as minhas expectativas, por elas serem altas demais, elas só podem ser supridas em Deus. Eu não posso querer suprir as minhas altas exigências, minhas altas expectativas no outro, porque sempre você vai estar sugando do outro, sabe? E a nossa fonte tem que ser Deus, né? Em todo tempo. E às vezes as pessoas elas se frustram no relacionamento porque elas querem uma pessoa perfeita, mas não existe perfeição vindo do outro. Por isso, a perfeição a gente só tem que buscar em Deus e não na outra pessoa, né? Acho que Isso aí. dia que as pessoas começarem a fixar nisso, cara, aí as coisas vão dar certo. Daí teve um amigo nosso, casou, amigo do meu e do Jair, o Neto. Antes dele casar, a gente conversava muito. Ele falou, cara, ele falou, não, você quer casar? Ele falou, quero. Então, eu falei, cara, casamento é todo dia, né? Você tem que fazer dar certo. Mas, tipo, não fica colocando tudo pra cima da sua futura esposa. Você tem que fazer as coisas, ela também vai fazer as coisas. E é um equilíbrio. Eu vejo um equilíbrio. Então, tipo, quando você tá firmado em algo que seja concreto, que é baseado na palavra, congregando, tá tendo intimidade com Deus, as coisas vão fluir naturalmente. E deu certo, cara. O cara tá aí casado até hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Mas tem que ser assim, né? Tipo, que nem a Letícia falou de expectativa. Eu não posso
procurar alguém e colocar uma expectativa que essa pessoa não pode cumprir. Que a gente pode colocar até conhecer de vista a pessoa, mas quando a gente conhece a pessoa no dia a dia, essa expectativa já não vai... Ela estava lá no 90%, ela cai para 10%, porque nem todo mundo que a gente vê passando, né, que a gente não tem esse dia a dia com ela, a gente não conhece essa pessoa. Então, muita gente pode passar algo que realmente não é. Tipo, é porque as pessoas estão me vendo, eu tenho que estar assim. Então, eu tenho que me comportar de um tal jeito, tenho que seguir um determinado padrão. Mas fora disso, eu vou ser eu mesmo. Então, nesse eu mesmo é que o negócio fica complicado. Tem outra coisa também. Esse negócio que ele falou assim, a pessoa, ela tem que ser essa pessoa para ela querer alguém que esteja ao nível dela. Mas eu também penso que a gente tem que ser a pessoa certa para Deus e não para outra pessoa, né? Porque às vezes a expectativa está só no outro, mas eu não estou me preocupando como Deus me vê. Deus concorda com o que eu estou fazendo, sabe? Diante de Deus, eu sou uma pessoa correta, porque a opinião que mais vale é a opinião de Deus a meu respeito, e não a opinião da pessoa, né? Então, eu preciso buscar o meu melhor, não para me relacionar, mas buscar o meu melhor porque eu quero crescer em Deus, porque eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, né? E também nessa questão de as pessoas não estarem no mesmo nível, não terem uma compatibilidade de chamado e de tudo mais, também é uma coisa que é um empecilho muito grande. Porque, assim, eu li um livro do Kenneth Reagan, que fala, o nome do livro é Voando como Águias. E ele fala que as águias, elas não voam com passarinhos, né? Porque o passarinho, ele nunca vai conseguir alcançar o voo de uma águia. E, às vezes, por carência ou por não querer ficar sozinho, as pessoas, elas se submetem a estar do lado de um passarinho, sendo que ela é uma águia, entendeu? Então, a carência nunca pode ser um fator predominante para você escolher alguém. Porque quando você está com sede, qualquer água vale, né? E por isso a gente precisa estar cheio de Deus, porque quando a gente se deparar com a outra pessoa, quando a gente conhecer outra pessoa, a gente tem que analisar se aquilo que ela vai viver a longo prazo é aquilo que eu quero viver a longo prazo, né? Porque a mulher, ela precisa se submeter à visão do homem, né? E como eu vou me submeter à visão de um homem que não sabe para onde vai? Que não sabe o que ele quer da vida, que ele não sabe o que ele quer, como ele se enxerga daqui a 5, 10 anos, né? E tudo isso deve ser falado no namoro, né? Como ele falou, o namoro, ele precisa ter data para acabar. Ou você acaba ele casando, ou você acaba ele terminando, né? Porque é o momento certo para você alinhar a visão dos dois, as expectativas dos dois, né? Porque é dentro do namoro que surgem essas conversas, tem que conversar sobre tudo, sobre família, sobre visão de educação de filhos e tudo mais. Porque às vezes a mulher tem uma visão e o homem tem outra visão. Então isso mais pra frente vai dar atrito, de alguma forma. Cara, falando esse livro aí que ela citou aí, eu já li ele mais de umas 2, 3 vezes, e é excelente. E, cara, essa questão que ela colocou assim, que águia não voa com passarinho, é bem real, sabe? Porque até uma coisa que eu já ouvi, eu acho que meu líder falando uma vez, ele falou, não tem como, vamos dar um exemplo aqui, uma mulher que tem um chamado missões de ir para fora, ela vai para fora, ela não tem como ficar com um cara que é pastor local, vamos supor. Não tem como ela se casar com um pastor local, porque o pastor local ele vai ter que ficar ali, entendeu? Ele vai fixar as raízes dele nessa igreja. E ela que é chamada para missões, porque o negócio dela ela tem aquilo latente nela, que é para ir para fora. E aí
para as nações mesmo. Tipo, um vai ter que escolher qual dos dois vai cortar o propósito de Deus. E isso é errado. Isso vai parar, vai trancar o trabalho de Deus, o agir de Deus na vida daquela pessoa. Eu vejo assim também, entendeu? E eu até tenho um amigo meu que ele tinha um relacionamento, tudo, né? E só que tinha um porém. E é uma coisa que eu queria colocar até para nossa visitante até falar sobre isso, que eu acho que ela vai saber falar bem sobre isso. Ele namorava uma pessoa, eles estavam há algum tempo namorando, eles já estavam pensando em casamento, mas toda vez que eles falavam sobre casamento, ter a casa deles, ela falava que estava tudo ok, mas tinha um porém, que ela ia levar a família dela junto, entendeu? Até no começo ele conversava comigo, ele falava, cara, no começo eu achava que era brincadeira, mas depois de um certo tempo eu falei, não, isso é brincadeira. Ela falou, não, é verdade. Quando a gente se casar, a gente vai ter a nossa casa e vai ter o espaço da minha família lá. E ela ia levar a família dela junto com o casal. E eu falei, cara, então foi a melhor coisa do mundo foi você ter terminado esse relacionamento, porque alguém que casa e não corta suas raízes, eu acho que não vou falar assim friamente, mas você se juntou com alguém, você começou um relacionamento com aquela pessoa, então não tem como a sua família ficar inserida naquilo. Agora você é uma família com aquela outra pessoa, sabe? Até eu li um texto esses dias atrás que o tema assim do texto era recém-casados têm que se desligar nos primeiros, acho que é 6 meses ou 3 meses de casamento, eles têm que se desligar das famílias deles, para que eles possam viver a família deles, o relacionamento deles junto, né? Daí eu queria passar a palavra para nossa amiga Letícia. Então, sobre isso, eu penso assim, a palavra é clara. O homem tem que deixar pai e mãe, e a mulher também deixar pai e mãe, né? Para constituir o começo de uma nova família, né? E até eu estava vendo, eu participo de um grupo de sexualidade de meninas cristãs, e nesse grupo a gente estava comentando sobre um livro chamado O Porquê do Ímen. E nesse livro ele explica que o ímen, quando ele é rompido num relacionamento, o sangue que escorre é um sangue que ele prova o nascimento de uma nova família. Assim como o sangue de Cristo foi derramado por nós, para que nós fôssemos a família de Deus, quando um homem e uma mulher se juntam e eles têm o ato sexual, o sangue, ele é a prova de que está nascendo uma nova família. Né? Então, eu acredito que precisa deixar para pai e mãe, para que isso aconteça, para que essa outra família seja fundada, né? Como ele falou, tem alguns meses, eu não sei também quanto tempo específico que é, mas eu também acredito que é necessário deixar romper um pouco o laço, né? Porque você vai estar constituindo a sua própria família agora. Eu acho que é isso. A palavra é clara sobre isso. Marcos está quieto. Tô só recebendo de vocês aqui, mas logo quando eu me converti, lá no auge dos anos 60, brincadeira, a pastora sempre falava uma frase que na época eu não levava muito a sério o que ela falava. No fim das contas, eu fiz certo ter feito isso. Uma coisa que a pastora falava é que se o homem ele tem o interesse de casar com uma mulher, se ele for tirar a mulher, por exemplo, da casa dos pais, ele tem que oferecer o mesmo ou melhor. Aí eu sempre ficava pensativo, eu falei, meu Deus, eu vou casar com 60 anos de idade, porque, pelo amor de Deus. E assim, não só eu, mas como muita gente pensava assim também. Depois de um tempo, teve um canal, inclusive, que comentou sobre isso, um casal hoje que é bem conhecido hoje no Brasil, eles explicaram isso.
O marido falou desse jeito, falou, olha, se eu tivesse que dar a mesma coisa para minha esposa que ela tinha na casa dos pais, eu nunca teria casado com ela. Por quê? Porque os pais delas, eles tiveram toda uma vida construindo aquilo que eles têm hoje, e eles construíram a dois. Isso não quer dizer que quando, por exemplo, o marido for tirar a filha do lar dos pais, tem que dar o mesmo. Eles vão se juntar e ali vão construir uma família, desde um relacionamento lá do namoro até um. Esqueci, gente, sumiu, mas assim, eles vão construir algo, entendeu? Durante uma vida. Eles vão atrás da casa deles, futuramente vão ter filhos. Então era uma coisa que eu sempre ficava pensativo. Logo depois de um bom tempo, ela falava: não, gente, não era bem assim, não. O que ela queria dizer é que se o cara for tirar a filha do conforto dos pais, tem que dar a mesma coisa na questão de amor, carinho, afeto, esse tipo de coisa. Entendi. Cara, e na Entendeu? verdade isso aí me lembrou algo agora. Teve uma vez que eu ouvi algumas pessoas, né, justamente com essa ideia na cabeça. Tipo, tem um conhecido meu, ele era um amigo, só que já faz muito tempo que eu não vejo. Essa ideia nele era muito forte, cara. Tipo assim, ele falou: olha, eu não vou namorar enquanto eu não tiver o meu carro, a minha casa e não sei o quê. Dinheiro, vamos supor. Aí eu falava pra ele brincando, eu falei, cara, você nunca vai casar então, né? Porque tem coisas que é, cara, não sei, não tem nem o que falar, cara. Mas eu tava Eu conversando falo, na Assembleia, cara, não vou citar nome. Cara, tem um amigo meu aí, e eles criaram, tipo assim, isso foi a tradição da doutrina. Tipo, que você não pode realmente casar, namorar e casar se você não tiver uma casa. Eu falei, cara, isso aí é. Aí outras pessoas falam, não, isso aí é totalmente mito. E hoje tem vários vídeos que relata isso, né? Tipo, mitos do casamento. Que aí vai ocorrer logo essas informações. Cara, eu preciso ter uma casa para casar. Na onde que tá escrito isso, cara? Eu não sei na onde que tá escrito isso. Mas aí entra a questão que o Marcos falou. A partir do momento que você tira, a mulher tá na casa dela, ela tem uma proteção dos pais. A partir do momento que ela sai, ela perde essa proteção dos pais. Então, o responsável de ser a base e a proteção vai ser o cara que tirou. Então, essa que é isso que eu geralmente eu penso, né? Tipo, então não é necessário a pessoa ter um carro, ter uma casa para ter um relacionamento, casar, não. A partir do momento que as ideias estão ali andando em harmonia, o casal, e eles decidem realmente viver uma vida juntas, uma vida que tenha um propósito, enfim, as coisas vão acontecer. Então, é um mito isso aí. eu ouvi dizer que os homens começam a prosperar depois que se casam e depois que deixam a casa dos pais, né? Porque eles dizem assim, muitos empreendedores, muitos homens de negócio sempre usam esse princípio, porque eles falam que a mulher, ela a fêmea, no caso, ela é a multiplicadora, né? Porque uma semente é capaz de brotar uma vida, né? Então a mulher ela tem esse poder reprodutor e multiplicador. Então eu acredito bastante nisso, que quando os dois se juntam, o homem ele é responsável por prover os recursos e a mulher é responsável por edificar, né? Porque a palavra diz que a mulher sábia ela edifica o seu lar e a tola ela destrói. Então se a mulher ela é sábia, ela consegue edificar junto com o homem
aquilo que ele construiu, aquilo que ele captou de recursos, né? E Deus, ele sempre pega junto com a gente quando a gente cumpre os princípios, né? Se a gente cumpre os princípios, as bênçãos de Deus vêm sobre nós. E não somente para quem cumpre, né? Porque a palavra diz que o sol, ele nasce para os crentes e para os não crentes, né? Então, se você cumpre um princípio, você recebe a bênção porque Deus é justo, né? Ele não iria dizer uma coisa que ele não ia cumprir, né? Concordo plenamente. Jair, quer falar alguma coisa aí? Só Jairzeira complemento, tá quieto. como sempre. Mas pode falar assim, eu penso assim, o relacionamento é algo que você se constrói, igual com Deus. Você começa tendo intimidade com a pessoa, conhecendo, né? Lendo a palavra, né? Tipo, um relacionamento com Deus, lendo a palavra, tendo tempo de oração. Aí a pessoa mal tem um relacionamento com Deus, quer ter um relacionamento de namoro. Não sabe construir, não sabe ter uma base para aquilo. Tá? Como você falou, muitas pessoas se machucam querendo namorar alguma coisa. Porque às vezes não pediu nem opinião para o Espírito Santo sobre aquela pessoa, para mostrar os erros e defeitos dela. São escolhas, né? Saber escolher. O que mais. Deus é um pai para nós. Ele vai falar o que aquela pessoa não é para você, o chamado não bate, sabe? Como diz o pastor Cláudio Duarte, a única escolha que você tem é essa. Você quase tudo tem como se diz, uma definição. Ou seja, você tem a liberdade, mas nem tanto. A única coisa que você é livre realmente é de escolher a pessoa com quem você vai se casar. Então, é isso que vai definir, né? Se você faz uma escolha sensata, isso vai fazer você crescer cada vez mais e a casa vai prosperar, cara. Mas se você fizer uma escolha errada por causa... Eu esqueci a palavra agora, cara. Desespero, né? Algum desespero, assim, carência. Então, isso não vai te levar a lugar nenhum e, em vez de te fazer caminhar, vai te fazer retroceder. Todo mundo... Então... Pensei que você continua. Eu tava pensando aqui, né, que ano passado eu fui padrinho de casamento, né, de um amigo meu. Basicamente, eu fui o cupido dos dois, né. Eu conheci a menina e eu conheci o menino. Os dois não se conheciam. Eu peguei, apresentei os dois e no ano passado se casaram. E glória a Deus por isso. Mas uma coisa que as pessoas perguntam existe uma idade certa para relacionamento? Eu falo que não tem. Mas existe o período da sua vida que você tem maturidade e o período que você não tem. Eu sempre falo com os amigos meus que querem se relacionar, né, querem casar, eu falo, cara, você conseguiria, por exemplo, se entrasse um ladrão na sua casa, tá? Você e sua esposa lá, o ladrão chegasse e perguntasse, eu preciso de uma pessoa para me levar. Se não aparecer nenhuma pessoa aqui, eu vou matar todo mundo. Você teria disposição de falar, não, você vai me levar e vai me matar? Você tem essa disposição para pensar nisso? Porque a palavra de Deus é clara nisso. O homem tem que amar a esposa assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Mulher, você teria capacidade de se submeter ao homem, sabendo que ele é o sacerdote da casa? Ou toda vez que ele for falar, você só vai querer brigar? É basicamente isso que a Letícia falou. A mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher tola, ela derruba. Então, são coisas que a pessoa tem que começar a parar para pensar e falar, será que eu tenho maturidade mesmo? Será que se o cara entrar na minha casa e falar, não, leva eu, deixa minha esposa, meus filhos aqui, pode me levar e me matar? São coisas a se pensar. O Wilker deu uma risada. Apareceu na... Minha filha apareceu no vídeo aqui. Cara... Legal. Isso aí é um assunto muito extenso, né, cara? Que vai parar para falar
relacionamento. Falar uma Eu coisa vou- aqui, rapidão, antes que eu esqueça. É uma coisa que o Marcão falou sobre a mulher se submeter. Uma das coisas que muita gente não entende é que a questão de submissão não é você estar abaixo da pessoa, é você estar na medida da missão daquela pessoa, você pegar a missão daquela pessoa, que chega até a ser um pouco daquele negócio do propósito. É você pegar aquela missão e pegar ela para você também, entendeu? Não só pegar e falar, ah, não, você é submissa, você tá para baixo, você tem que obedecer, você tem que fazer as coisas. Tipo isso. A pessoa tem que entender, né, cara, o que é submissão para depois se submeter. Quando ela não entende o que é, ela acha que vai ser como no exército, né? Você só vai receber a ordem e tem que fazer, porque senão não vai ter futuro. Acho que a partir do momento que a pessoa entende realmente o que é a submissão, ela consegue fazer com que tudo fique harmonizado no ambiente onde ela se encontra, onde ela e o marido se encontram. Isso que geralmente eu penso, né? Alguém mais quer dizer alguma coisa? Todo mundo muito quieto. Mas todo mundo já falou, já. O pessoal tá tranquilo, Então, pessoal. eu acho que é isso aí, né? Tá. Agora são 10 horas. Mas é isso aí. Muito bom ter vocês aí. Letícia, obrigado. E em breve a gente fará mais. Esperamos que seja presencial. Discutir algumas coisas, algumas ideias também. E é isso, obrigado. A gente agradece muito que você se dispôs a estar aqui com a gente. Quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não, eu que agradeço, obrigado pelo convite. E muito bom a gente compartilhar sobre essas coisas e falar sobre essas coisas, né? Não esperar chegar a hora de acontecer para a gente ser pego desprevenido, mas a gente estudar e se aprofundar um pouco mais nisso, né? É muito bom para a gente que quer crescer em maturidade, né? Então, se a gente quer construir uma família forte, uma família que glorifique a Deus, a gente precisa estudar sobre isso, precisa ler a palavra, buscar versículos sobre isso e conversar com pessoas que já passaram por isso e que podem nos dar conselhos sábios a respeito disso, né? Mas só isso mesmo, agradeço vocês. Muito bom aprender também um pouco de cada um pouco da visão de cada um, daquilo que cada um tem como pensamento firmado. E é isso aí. Valeu. Obrigado. Então é isso, vamos ficando por aqui. E uma novidade para você que está vendo esse vídeo agora. Quarta-feira vai ter uma live. A gente vai começar a fazer live agora. Quarta-feira vai ser com... Eu e o Marcão. Isso. Assunto pesado, filho. Assunto pesado. Pesado. Vai Assunto falar o pesado, tema aqui filho. agora ou vai deixar para o dia? Fala Não, deixa o pro tema dia. aí, Marcão. Não, deixa pro dia. Spoiler. Tá bom. Mas é pesado. É pesado. Toda vez que a gente fala disso, Não vai ter spoiler. é Tudo bem. massa. É bom, é para edificar a igreja. Somos sarados, Alinhamento é bom. somos sarados e curados, não tem ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para, antes de encerrar aí, eu queria que a gente orasse pela nossa visitante, porque
apesar de ser numa live aqui, apesar de ser cada um nas suas casas, cada um com seus respectivos celulares, computadores, a gente sabe que através da oração, não importa a distância, ele vai chegar, né? Eu queria convidar, já que o Bruno é um amigo dela, Bruno, faz essa aí para nós. Amém. Vamos lá. Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite, Jesus. Nos agradecemos a Ti por estar nos inspirando e estarmos andando fixamente na Tua palavra. Que isso venha crescer cada dia mais e a nossa fome por Ti venha aumentar. Que o Senhor possa encher cada dia mais a Letícia, Pai. Teu Espírito, que ela venha ser uma influência muito grande onde quer que ela passe e onde quer que ela esteja. Que tudo aquilo que ela fizer, que venha alcançar lugares maiores, Jesus. Que ela e a casa dela venha ser uma bênção, a família dela. E eu agradeço a Ti por a vida dela e pela vida de cada um que está aqui também nessa live. Em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço a Ti e amém. Amém. Amém, amém. É isso. Amém, amém. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Vamos fazer É isso nóis. agora. Tá. Vou jantar agora.